E aí, galerinha concurseira, beleza? Aqui é o professor Harrison. Hoje nós vamos falar sobre as orações, gente. Nossa aula 40 do curso gratuito de português para concursos. Reta final, né? No meu planejamento são 50 aulas, pode ser um pouquinho mais aí, mas mais ou menos 50. Então estamos na reta final, gente. Isso que vocês estão vendo na tela aí, a apostila. Quem não tem ainda, só pedir a apostila pelo WhatsApp, gente. Tem o número do meu WhatsApp aí na descrição. Você só manda uma mensagem lá, professor, quero pedir o PDF de gramática completo com questões. Aí eu envio para vocês na hora, beleza, gente? Então, o que é uma oração? Oração é igual a verbo, lembrem disso, gente. Cada verbo corresponde a uma oração. Aí a oração faz parte de um período. O período que tem um verbo, ou seja, que tem uma oração, é igual a um período simples. Um verbo igual a uma oração igual a período simples. Também podemos chamar de oração absoluta. Quando tem um verbo só, uma oração só, período simples ou oração absoluta. Duas ou mais orações, dois ou mais verbos, período composto. Duas ou mais orações, período composto, beleza? E as orações se dividem em coordenadas e subordinadas, gente. Vamos começar com as coordenadas. As coordenadas são aquelas que possuem sentido completo. Uma oração é independente da outra. Então, aí nós temos duas classificações dentro das coordenadas. As assindéticas, assindéticas. Então, o a, gente, significa não. O a significa não. Sindéticas vem de síndetos. Então, síndeto significa conectivo, ou seja, assindética que não possui conectivo, ou seja, as orações são separadas apenas pela vírgula, não vai ter conjunção. As conjunções são as palavras que ligam, que conectam as orações. Se não tem conjunção fazendo a conexão, significa que ela é assindética. Aqui mesmo nós temos, levantei cedo, verbo, uma oração. Tomei, outra oração. Saí, outra oração. Trabalhei. Então são 4 verbos, 4 orações, todas elas coordenadas assindéticas, porque entre elas existe apenas a vírgula, não existe conectivo. Então quando não tem conjunção ligando as orações, são coordenadas assindéticas. Beleza? Sem mistério? Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí que a gente conversa. Sindéticas, gente. Aí sim, sindéticas não tem o a, possuem síndeto, ou seja, possuem conectivo. Aí as sindéticas possuem a mesma classificação das conjunções coordenativas. Aquele lembram? A, C, E. Então nas sindéticas, gente, nós podemos lembrar do A, C, E. O que é o A, C, E? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As 5 conjunções ou 5 orações coordenadas sindéticas. Aditivas, óbvio, dão ideia de adição. Aqui, gente, tem apenas alguns exemplos das conjunções aditivas. Se vocês quiserem, vão lá na playlist do curso gratuito de português e assistam às aulas sobre as conjunções. Lá vai ter uma lista mais completa. Então, levantei cedo e tomei café. Olha só, gente, levantei, tomei. 2 verbos. Então são 2 orações, lembram? Cada verbo corresponde a uma oração. Estão conectadas pela conjunção e, ou seja, oração coordenada sindética aditiva. As adversativas, cuidado, nas questões de concurso, em vez de dizer que traz ideia de adversidade, pode ser, né? Ideia de adversidade, mas normalmente a banca fala em ideia de oposição, contraste. Então são essas palavrinhas que normalmente aparecem nas provas. Então conjunções ou orações adversativas indicam ideia de oposição, contraste. Beleza, gente? O mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, muito importante lembrar de todas as conjunções adversativas. Trabalho, ganho. 2 verbos e as 2 orações conectadas pela conjunção porém, ou seja, essa oração aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. Fechou? Alternativas. Acrescento uma opção para a oração principal. Indicam ideia de
alternância, né, gente? Aí o seguinte, as alternativas são aquelas que aparecem sempre repetidas. Ou, ora, seja, quer, se. Então vão aparecer pelo menos 2 vezes na oração, no período. Aí vai ser uma conjunção, uma oração alternativa. Cuidado, a única que pode vir apenas uma vez é o ou. Preste atenção, aqui nós colocamos ou vamos sair logo ou vamos ficar em casa. Coordenada alternativa, beleza. Elas aparecem repetidas. Ou. A conjunção ou é a única que pode ficar aparecendo apenas uma vez. Eu poderia tirar o primeiro ou, poderia dizer vamos sair logo ou vamos ficar em casa. Entenderam? Todas vão aparecer 2 vezes. Ora, quer, seja. O ou também pode aparecer 2 vezes. Ou, mas o ou é a única que pode aparecer apenas uma vez. Não é obrigatório utilizar 2 ou mais vezes. Aí preste atenção no seguinte. Olhem só como era a frase. Ou vamos sair logo, ou vamos ficar em casa. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer, gente. Nessa frase aqui. Ou vamos sair logo, ou vamos ficar em casa. Caso a conjunção ou seja retirada da frase, a frase permanece correta. Certo ou errado? Olhem só a pergunta. Caso a conjunção ou antes do verbo vamos seja retirada, ou se não, vou melhorar a pergunta. Caso a primeira ocorrência da conjunção ou, caso a primeira ocorrência da conjunção ou seja retirada da frase, a frase permanece correta. Certo ou errado? Está errado, porque olhem só, calma, preste atenção. Se eu tirar a primeira conjunção ou, a frase vai iniciar com letra minúscula, e não pode, a frase tem que iniciar com letra maiúscula, né, gente? Por isso a afirmação estava errada. Então, olhem só, a afirmação, caso a primeira ocorrência da conjunção ou seja retirada, a frase permanece correta? Errado. Agora, se eu disser assim, caso a primeira ocorrência da conjunção ou seja retirada da frase, mantém-se a correção gramatical, desde que feitos os ajustes entre letras maiúsculas e minúsculas. Certo, porque daí eu vou ter que ajustar o V minúsculo para maiúsculo. Ah, mas que besteira! Pode parecer uma bobagem, mas cai direto em questão de prova, gente. Então, cuidado. Quando eu tenho um ou, eu posso tirar o primeiro ou, desde que eu faça o ajuste entre maiúsculas e minúsculas. Senão a frase vai iniciar com letra minúscula, entendido? Sem mistério, gente. Beleza? Vamos para a próxima aqui então, conclusivas. O próprio nome já diz, né, gente? Conjunções conclusivas dão ideia de conclusão. Portanto, logo, destarte, por conseguinte. O pois aqui, gente, não esqueçam de um detalhe. O pois só vai indicar ideia de conclusão se estiver após o verbo. Se estiver antes do verbo, pois não pode indicar ideia de conclusão. Olhem só, está bem preparado. Portanto, pode ficar tranquilo. Estar e poder, os 2 verbos, 2 orações. Aí o seguinte, vou trocar o portanto por pois. Eu vou ter que tirar o portanto e colocar o pois após o verbo. E nesse caso, entre vírgulas. Aí sim, esse pois vai estar indicando ideia de conclusão. Então não esqueçam, portanto, logo, pois, visto que não, o por conseguinte, então, são todas conclusivas. O pois só indicará a ideia de conclusão se estiver após o verbo. E nesse caso eu poderia usar o portanto também após o verbo, não tem problema nenhum. Só que o pois antes do verbo ele nunca vai indicar a conclusão, lembrem desse detalhe. O pois só indica a conclusão quando é usado após o verbo. As outras conclusivas podem ser usadas tanto antes quanto depois. Entendido, gente? E por último, aqui nas conjunções coordenadas, nas orações coordenadas, as explicativas, gente. Então, elas indicam uma justificativa para a oração principal. Elas explicam a oração principal. Por quê, pois, visto que, porquanto, dado que, já que, vou aguardar. Visto que é minha última chance. Visto que trazendo a ideia da explicação. Beleza, gente?
Aqui aparecem as orações subordinadas, né? Em seguida, vamos pular essa parte aqui. Seguinte, hoje, gente, vou ficar por aí. Como sempre, eu não deixo aulas muito longas, né, gente, para não ficar maçante, para não ficar chato. Vamos fechar aqui nas orações coordenadas. Na próxima aula, parte 2 de orações, veremos as orações subordinadas. Provavelmente precisaremos de uma parte 3 ainda, porque são umas quantas subordinadas, né? Nós vimos aqui as coordenadas sindéticas e assindéticas, dá um total de 6 tipos de oração. As subordinadas têm 9 adverbiais, 6 substantivas, 2 adjetivas, então são 17 orações e ainda tem as orações reduzidas, então com certeza precisaremos de pelo menos 3 partes aí para estudarmos todas as orações. Beleza, gente? Sem mistério? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Além das aulas do curso gratuito, que hoje foi a 40, temos questões de concurso de diversas bancas, temos mapas mentais, temos testes, tem muito tipo de vídeo no canal. Tá inscrito? Beleza, garanto que tu vai ter uma preparação completa de português. Fechou, gente? Valeu! Não deixem de colocar sugestões de assuntos para os próximos vídeos, para as próximas dicas de português, para as próximas questões. Eu sempre gravo o que vocês pedem, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.